Oi, gente, tudo bom com vocês? De novo aqui nós estamos, nós três, esse time de peso, reunidos para falar sobre a segunda fase dessa série, o segundo capítulo dessa série de arquitetura, né? Então a primeira fase, se você não viu o vídeo, volta lá e assista o vídeo que é falando sobre como contratar, por que contratar o arquiteto, enfim, tem várias coisas, várias informações muito importantes para vocês. Vou falar sobre 7 etapas do projeto. O que acontece, gente? Nós separamos aqui, nós conversamos antes, porque cada profissional tem uma maneira de trabalhar e em uma certa etapa definimos o que a gente costuma trabalhar, a nossa maneira, deixando bem claro, né, que é a nossa maneira de trabalhar, mas pode ser que você encontre profissionais que trabalham de maneira diferente, então o ideal é você conversar com cada profissional aí da sua região, enfim. A nossa maneira de trabalhar não é uma regra. Cada um tem a sua maneira. Sim, e a gente, inclusive, teve divergências no que a gente costuma fazer. Então a gente separou o que é em comum, o que fazemos em comum, né, as etapas, para vocês entenderem um pouco melhor e já saberem quando vocês forem contratar um arquiteto, conversar, como vai ser feito. Então a primeira etapa, né, que a gente considera importantíssima é a primeira reunião com o cliente, que a gente vai conseguir fazer o briefing dele, né, o que é isso, o que o cliente vai querer, então se ele vai querer construir desde o início, se ele vai querer fazer uma reforma, se ele vai querer fazer um projeto de interiores, se ele já tem terreno, se ele já tem apartamento, se ele quer contratar o profissional para ajudar a escolher o local, seja de uma obra comercial, alguma coisa assim. Budget nada mais é do que um orçamento inicial. Orçamento, não digo orçamento, mas o dinheiro que ele tem para investir naquele trabalho. Você sabe que uma coisa é muito legal, o cliente também jogar limpo com o profissional. Às vezes a gente fala assim, quanto você quer investir? E o cliente fica assim, nossa, mas eu vou falar o meu dinheiro para esse profissional, ele vai gastar tudo. Mas é importante, por quê? Porque muitas das vezes você contrata um profissional e às vezes o profissional faz um puta projeto lindo, maravilhoso, mas aí não vai caber no seu bolso, o que vai gerar uma frustração. Então é muito legal você falar assim o orçamento para o cliente, por exemplo, eu tenho tanto para investir nesse trabalho. O profissional fala assim, olha, não vai dar, ou vai dar, ou o profissional trabalha com aquele orçamento que o cliente tem, né? Isso, não, e assim, o que eu sempre converso com os meus clientes é que dependendo é claro que tem que ter uma média, porque tem coisa que é impossível fazer, então se ele falar, não, eu tenho tanto, a gente já vai falar, olha, infelizmente com o que você tem não é possível fazer o que você quer, só que a maioria das pessoas já vem sabendo que tem uma média que tem que se gastar, não tem muito jeito. As variações são muito grandes, né? O piso pode custar de R$10 no metro quadrado a infinito. Então esse orçamento do cliente é muito importante, tanto para o profissional que está iniciando o trabalho, como também para o cliente passar para o arquiteto também não viajar muito nas ideias, né? Essa fase nada mais é do que alinhar expectativas. Exatamente. Boa palavra. Alinhar expectativas do profissional com o cliente, do cliente com o profissional, para ter uma coisa mais certeira. Então, para esse orçamento de projeto, muitas vezes, vamos supor, a pessoa quer fazer uma planta arquitetônica, quer fazer um projeto arquitetônico. A pessoa tem um terreno de 1.000 metros quadrados, mas ela não tem noção se ela quer usar 300 metros quadrados para casa, 500 ou o terreno inteiro. Eu geralmente, na hora de fazer o orçamento, eu pego mais o que o cliente espera, tipo um geral do que ele espera daquilo, qual é o local mesmo de fato, qual o tempo de obra que é muito importante. Por exemplo, ele quer começar semana que vem, ou ele tem um ano pra gente poder pensar nesse projeto. Eu sempre falo que projeto é planejamento. Então você tendo o projeto, você consegue planejar certinho as etapas, do que você não tem projeto nenhum. Não é? Então, certo. Quem fechar o projeto com a Marina recebe essa dancinha de graça. Só depois que o cliente sai. Depois que o cliente sai. Fechou a porta, uhul! Tem essa dancinha. Então aí entra a segunda fase, que é uma conferência do local. Se é terreno, a gente precisa de algumas documentações necessárias, né? Se é uma casa, um apartamento, a gente também precisa... Tem insolação, tem... Isso, então. Se no caso é terreno, a gente precisa estudar a insolação do terreno, onde aqui é o norte, pra gente avaliar a melhor localização das janelas dos quartos e tudo mais, sol e piscina, né? E se for uma casa ou uma casa já existente ou um apartamento, o cliente nos fornece a planta para a gente poder ir até o local, fazer essa conferência. Fazer a conferência de medidas. A conferência ou o levantamento da área, né? Porque na verdade é o levantamento da área.
conferência mesmo, é uma coisa mais à parte, não é mesmo? Não, ao contrário, a conferência, porque o levantamento é mais à parte, não é isso? Não sei. Não, A gente vai colocar o Intimete para tudo. a gente mede tudo. Janela, porta, entendeu? Tomada, a gente mede. Certo. Passamos para a Terceira terceira etapa do projeto. Ou Que é o terceira- anteprojeto. Anteprojeto. O anteprojeto. O que é o Ou anteprojeto? estudo preliminar, né? Cada um. Gente, Chama anteprojeto é o que a gente falou no começo. Cada um trabalha de um jeito. O meu jeito de trabalhar é muito parecido com o da Marina. O nosso anteprojeto, depois de já ter feito o briefing, já ter levantado medidas, a gente já levanta a maquete, que é aquela imagem 3D que o cliente vê, como que vai ficar no futuro, quando ele terminar, vai ficar exatamente daquele jeito. Essa é uma imagem 3D. A Dani tem uma etapa a mais, que é o layout. Então é o que a gente falou, cada profissional trabalha de uma forma. Então, no meu caso, o meu anteprojeto consiste em duas fases. Primeiramente, eu faço um levantamento, que é o levantamento da área, e eu executo um layout para estudar circulações e tal. E aí eu sempre vou passando isso para o cliente vai aprova. O layout é uma planta baixa com a localização de cada móvel, para a gente poder considerar as circulações, se realmente aquela mesa daquele tamanho vai caber, a localização da pia, a localização do fogão. Então, essa é o layout. Então, para mim, o anteprojeto consiste primeiro em fazer o layout, a aprovação do layout pelo cliente e depois eu entro nas imagens em 3D. E no nosso caso, a gente já apresenta o 3D. A minha diferença de trabalho da Dani é que ao invés de aprovar o layout, eu já mostro para o cliente o layout com o 3D para ele aprovar tudo junto. Mas esse 3D, me diz aí, Elda, como é que é esse 3D? É facinho fazer? Não, gente, não é facinho fazer. Não é The Sims. Todo mundo acha que é The Sims. Não É joguinho de videogame? Não é joguinho de videogame, gente. É muito difícil, é trabalhoso. Levantar maquete não é fácil. A gente tem que ter um computador bom, a gente tem que ter tempo, porque são detalhes. A gente modela, a gente cria do zero cada móvel. Então, assim... Vamos supor, então, que a cozinha... Vamos falar em cozinha, né? Tipo, não vamos falar em casa inteira ainda, mas vamos falar em tipo cozinha. Sim. Quantas imagens você faz numa cozinha média? Umas 8, no mínimo. Quanto você gasta de tempo fazendo cada imagem da cozinha? Assim, depois de modelado, tudo certinho. Sem contar as horas de modelagem, para gerar cada imagem, gente, em média, meia hora, 1 hora. A imagem realista, né, a renderizada, fica exatamente igual vai ficar o seu projeto. Então você consegue ter uma noção perfeita de como aquilo vai ficar, de como cada textura vai reagir com o sol, com a iluminação. Então você consegue ter a sensação de estar no lugar. Vamos dizer assim, quando você mostra a imagem em 3D do cliente, ele já tem que logo aceitar aquilo ali ou vai para uma próxima fase? Não, aí a gente entra na próxima etapa. Mas peraí, gente, antes de entrar para a próxima fase, você tem que dar o seu like nesse vídeo e se inscrever no canal, porque vai ter muito vídeo falando sobre esses assuntos assim, tá? Então, se você também tem uma dúvida, um questionamento ou uma sugestão de temas para os vídeos da que a gente está falando aqui, escreve aqui embaixo no comentário que a gente está lendo tudo, tá bom? Então, aí é importante frisar que nessa etapa, depois das alterações do projeto, quando tiver tudo alterado, tiver o projeto redondinho, então assim, o cliente, pô, assim eu gostei, amei. Então é legal, tanto para os profissionais aí novos que estão assistindo a gente, ter essa aprovação formalizada. O que é formalizada? Seja um ok no e-mail. Bateu o martelo. Pá! Bateu o martelo. Seja a assinatura no anteprojeto, ou seja o ok por e-mail, ou alguma coisa que realmente formalize que aquilo foi aprovado. Então vamos lá. Então a gente já fez o levantamento da área, a gente já projetou, fez o 3D, já fizemos as alterações que o cliente pediu e o cliente falou assim, agora ficou top. Qual que é a próxima fase? Executivo. O que é o executivo? É um homem de gravata? Projeto executivo. Isso, é assim, nada mais é do que o detalhamento, né, gente? O projeto executivo, então, nada mais é que pegar toda aquela informação, todo aquele 3D que a gente realizou, que a gente fez toda aquela parte bonitinha e transformar num projeto técnico, né? Destrinchar tudo aquilo. Então, foi aprovada a marcenaria, vamos detalhar a marcenaria. A porta abre para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo. Tudo isso é detalhado no executivo. Geralmente tem um projeto específico para piso, um projeto específico para revestimento, um projeto específico para gesso, um projeto específico para iluminação, um projeto específico para tomadas, interruptores, essas coisas assim. Seções de interruptor. Um projeto específico para marmoraria, para detalhamento de bancada, um projeto específico para pintura, textura e
revestimentos, papel de parede, cortinas, vidros e espelhos. Geralmente, estofados também às vezes tem coisa que precisa, tipo cabeceiras, ar-condicionado também. Né? Até mesmo, por exemplo, uma cozinha que você entrou aquela hora nessa questão. Uma cozinha entram vários tipos de profissionais. Entra quem vai executar o piso, o gesso e a iluminação, a marcenaria, a pintura, a marcenaria e a marmoraria, ainda assim são coisas diferentes. Você pode até fazer a mesma prancha, mas eu separo até o nomezinho. Sim. Porque o que acontece? A marcenaria tem que saber como vai ser a marmoraria. Sim. E a marmoraria tem que saber como vai ser a marcenaria, mas não adianta você entregar todo o detalhamento de marcenaria para marmoraria, porque tem muita coisa que não vai interessar para ele. Então eu separo assim em profissionais. Né? Isso. Porque às vezes é a mesma prancha, mas não, você pode tirar uma coisa que não é interessante para ele e ele perde menos tempo procurando o que ele tem